A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, nós vamos estudar a lição de número 3, que tem por título Acabe e o profeta Elias. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2021, cujo tema geral é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E como nós temos aprendido com essas preciosas lições, não é verdade? E vamos continuar aprendendo. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, porque toda semana estamos postando vídeos aqui, estamos postando também o áudio do livro de apoio. Nem todas as pessoas têm o livro de apoio, mas através do nosso canal você pode estar ouvindo aí na sua casa e aprendendo um pouco mais acerca da lição. O textório nos diz: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guarda os seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Verdade prática. Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. A leitura bíblica em classe desta lição se encontra em 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 e 30, capítulo 17, versículos 1 ao 7 e o capítulo 18, versículos 17 ao 21. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas com certeza você deve estar lendo aí em sua casa. A introdução nos diz: Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que o conduziu aos caminhos de morte. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. Meus irmãos, então nós vamos estudar nesta oportunidade dois personagens, o rei Acabe e o profeta Elias. Nós vamos aprender muito com esta lição. Nós vamos entender que o rei Acabe foi um dos piores reis da história de Israel. Nós temos aí também o rei Jeroboão, que foi um rei terrível. Nós temos também o rei Manassés, que foi um rei que praticava abominações aos olhos do Senhor, e tantos outros. Mas Acabe, ele está aí entre os reis mais ímpios. Sim, logo aparece no cenário o profeta Elias, para trazer, não como os profetas de hoje, uma mensagem de bênção. Porque quando a pessoa está em pecado, Deus não tem mensagem de bênção. Deus tem mensagem de repreensão, de exortação, de conserto. Até porque o rei Acabe disse também para outro profeta que ele não falava dele coisas boas, não é verdade? O profeta Micaías. Mas é claro, o cara está em pecado, como que alguém vai liberar palavras de bênção, não é verdade? Mas sim palavras de conserto de vida. Então o profeta Elias vai aparecer no cenário para repreender o rei de Israel chamado Acabe. E nós vamos estudar agora estes dois personagens. Número 1, o casamento de Acabe com Jezabel. Número 1, as consequências de escolhas erradas. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Meus irmãos, veja que Acabe, primeiramente, ele se casou com Jezabel. Logo, ele já fez uma escolha completamente errada, que vai na contramão da lei do Senhor, que dizia que
o povo de Israel não podia se casar com mulheres estranhas, ou seja, com mulheres estrangeiras de outras nações. E a Bíblia diz que Acabe fez isso. Ele se casou com uma mulher de outra nação. E o que Acabe fez? Acabe, ele induziu o povo a praticar idolatria. E a Bíblia diz que ele foi pior do que os reis que lhe antecedeu. Ou seja, ele estava incentivando o povo de Israel a praticar um dos pecados mais terríveis aos olhos do Senhor, que é a idolatria. Este pecado que trouxe grandes consequências sobre o povo de Israel. Então, o rei Acabe, meus irmãos, ele começou fazendo escolhas erradas. Quando nós começamos fazendo escolhas erradas, logo vai haver uma queda. Logo vai haver uma grande tragédia, que foi o que aconteceu com o rei Acabe. Então ele estava induzindo o povo a praticar idolatria. No número 2 vai dizer: a rainha perversa. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor, ameaçou a vida de Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido. Meus irmãos, quando você lê a história desta mulher chamada Jezabel, que era princesa do reino de Sidom, nós vamos perceber que ela fez coisas terríveis, consequência da escolha do rei Acabe. Uma das coisas que ela fez, matar os profetas do Senhor. E ela matou muitos profetas. Por que ela matava os profetas? Porque os profetas que vinham ao seu encontro, vinham para o repreender. E ela não gostava de repreensão, porque ninguém gosta disso. É por isso que muitos hoje matam os profetas, porque eles não querem ser confrontados. Aqueles que participavam, que comiam da sua mesa, estava tudo bem, profetizavam o que ela queria. Mas aqueles como Elias, como Micaías, que profetizava a verdade, ela mandava matar. Então ela mandou matar os profetas do Senhor. Ela matou também Nabote, porque não queria negociar sua vinha com Acabe, porque era herança do Senhor. E Nabote era um homem justo. Ela levantou falsas testemunhas para dizer que Nabote blasfemou de Deus e contra o rei. E ela o matou, apedrejado. Sim. O que mais que esta mulher de mal fez? A Bíblia diz que ela praticava prostituição e feitiçaria. E o espírito desta mulher está até hoje nas igrejas. O espírito de prostituição e de feitiçaria. Você vê muitos hoje evangélicos, pessoas crentes, praticando essas duas coisas. Porque lá em Apocalipse, a Bíblia diz que o mesmo espírito desta mulher anda nas igrejas. Ou seja, a mesma ideologia anda nas igrejas, pegando aqueles crentes que dão brecha. E eles praticam essas duas coisas, prostituição e feitiçaria. É uma feitiçaria terrível nas igrejas. Sim, e também prostituição. Você vê muito isso porque o espírito desta mulher anda nas igrejas. E todos nós sabemos qual foi o fim desta mulher. Ela morreu. Na verdade, ela foi jogada lá de cima de um andar. Ela caiu lá embaixo, né? Os carros passaram por cima dela. Os cães comeram o seu corpo. Só não comeu o crânio e as mãos. Então, esse foi o fim desta mulher. E também nós vamos ver qual foi o fim do rei Acabe. Porque todos aqueles que se desviam da presença do Senhor têm um trágico fim. Tópico de número 2. Elias prevê a grande seca. Número 1. A intervenção divina. Em razão de sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de todo o Israel. Ou seja, meus irmãos,
Por causa dessas atrocidades que o rei Acabe fez, ele é considerado na Bíblia o pior rei de todo Israel. E olha que houve reis terríveis, conforme eu já citei aqui, o rei Jeroboão, o rei Manassés, né, o próprio rei Roboão também, e tantos outros, foram pessoas ruins demais. Porém, o rei Acabe é considerado o pior por causa desta aliança, né, que ele fez com Jezabel, e a Bíblia diz que ela incentivava o rei Acabe a praticar tais abominações. Ela incitava o rei Acabe, faça isso, faça aquilo, e ele fazia. Ele não era o cabeça do seu lar, era Jezabel que comandava, que guiava. Então, nós podemos ver, meus irmãos, a intervenção divina, porque quando alguém sai fora do eixo, quando alguém quer fazer a sua própria vontade, há uma intervenção divina. Deus não perdeu o controle do mundo. Deus não perdeu o controle da sua igreja. Quando aparece um Acabe na vida, Deus intervém e muda a história. A Bíblia diz que o profeta Elias apareceu no capítulo 17 para trazer logo uma mensagem de advertência, profetizando, segundo a sua própria palavra, uma grande seca. É Deus intervindo. O número 2 vai dizer: o preço da obediência a Deus. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. Não se engane. Às vezes, por você ser fiel, por você ser obediente, você vai sofrer. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão corrompidas, estão vivendo em pecado, em mentira. Elas vivem praticando iniquidades. E você anda na contramão de tudo isso. Você é uma pessoa fiel, você é uma pessoa obediente. Então, às vezes, você vai colher, né? Não colher, às vezes você vai pagar um preço por causa dessa obediência. A Bíblia diz que é melhor o pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos ímpios. Olha o preço aí. Você é justo, mas às vezes por causa de você ser justo, você ganha pouco. Olha o preço. Agora o ímpio não. Ele ganha dinheiro por meio de malandragem, por meio de tramulha. Então ele vai ganhar muito dinheiro de maneira injusta. Então ele vai ter quase tudo, não é verdade? Mas aquele que é obediente a Deus, às vezes ele paga o preço. O profeta Elias pagou um alto preço. Ele teve que beber da água de um pequeno ribeiro. Depois, ele teve que fugir, né, para outro lugar, e Deus enviava ali para ele pão e carne de manhã e à tarde. Veja o preço que esse homem estava pagando por causa da sua obediência. Porque se o profeta Elias não fosse obediente, ele não ia pagar esse preço. Por quê? Porque ele ia estar participando da mesa de Jezabel. Os profetas que comiam da mesa de Jezabel comiam do bom e do melhor, porque profetizavam o que ela queria ouvir. Agora o profeta Elias, como era obediente, estava lá, né, no deserto, comendo pão e comendo carne, bebendo água do ribeiro, pagando preço. Não se engane, por causa da sua obediência, você vai pagar um preço muito caro. Deus sempre cuida dos seus filhos. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar a si e ao seu filho. Uma coisa eu quero lhe dizer. Mesmo que você esteja pagando um preço por causa da sua obediência, por causa da sua fidelidade, eu quero te dizer que Deus sempre cuida dos seus. O profeta Elias estava sendo cuidado por Deus. Sim, uma viúva também de Sarepta foi cuidada por Deus porque ela também
era uma mulher obediente, era uma mulher fiel. E Deus não desampara os seus, de maneira nenhuma. Deus enviou o profeta Elias para a casa desta viúva e mandou ela fazer um bolo. Ela foi, obedeceu, fez o bolo e o profeta profetizou na vida dela a abundância, a multiplicação. É Deus cuidando do profeta Elias, é Deus cuidando da viúva, por causa da obediência. Deus sempre cuida dos seus filhos. Aleluia, não temas. O Brasil, o mundo pode estar passando por uma grande crise, mas Deus sempre vai cuidar dos seus. Sempre. Aleluia. Vamos aqui para o tópico de número 3. O encontro de Elias com Acabe. Número 1. Um coração endurecido. Meus irmãos, aonde foi o encontro de Elias com o rei Acabe? 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Esse foi aí o encontro de Elias com o rei Acabe. Não foi um encontro de duas pessoas que se abraçaram. Não foi um encontro de duas pessoas que se beijaram. Não foi um encontro de duas pessoas que se saudaram. A luz não tem comunhão com as trevas. A Bíblia diz que quando o rei Acabe viu Elias, a primeira palavra que ele ouviu foi essa. Uma palavra de advertência. Deus trazendo juízo sobre a terra por causa da desobediência de um rei chamado Acabe. Haveria seca. Durante 3 anos não ia chover e nem cair orvalho. Então o coração do rei estava endurecido por causa da idolatria, por causa de Jezabel, porque ele era um rei orgulhoso, era um rei soberbo. Ele havia deixado a lei do Senhor. O seu ouvido estava incircunciso. O seu coração estava endurecido. Ele era de dura cerviz. O rei Acabe. Número 2. A sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna um quanto mais pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece, a sequidão espiritual. Meus irmãos, nesta lição, falando de Acabe e de Elias, estamos falando acerca da sequidão que aconteceu em Israel durante 3 anos. Tiago vai dizer que durou 3 anos e meio. Essa sequidão aconteceu por causa da idolatria do povo de Israel. Agora, nós vamos finalizar esta lição falando acerca da sequidão espiritual, que é muito pior do que esse tipo de sequidão. Às vezes na sua cidade não chove, às vezes na sua região aí fica uma sequidão tremenda, a falta de água, de muita coisa. É muito ruim, mas pior do que isso é a sequidão espiritual. Quando você não tem mais sede pelas coisas de Deus, quando você não tem mais fome pelas coisas de Deus, quando você não tem mais desejo de ler a Bíblia, quando você não tem mais aptidão para orar, quando você não tem força para ir para a igreja, quando você não consegue mais jejuar, isso é sequidão espiritual. Muitas pessoas estão vivendo esse tipo de sequidão, porque o rei Acabe, além de passar pela sequidão geográfica, porque não chovia, ele também passou pela sequidão espiritual. O comentarista diz algo muito forte. Sempre que alguém se torna um quanto mais pecador,
de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece, a sequidão espiritual. Ou seja, essa pessoa se torna um quanto mais pecador. Ela se levanta e cai, se levanta e cai. Ela permanece em pé por alguns meses, depois cai. Ela se desvia, depois volta. É um quanto mais pecador. Essa pessoa está vivendo uma sequidão espiritual. Ela não consegue mais se endireitar. É a sequidão espiritual. Tomemos muito cuidado com isso. Vamos vigiar para não cair, porque a primeira vez que você cai é muito perigoso, porque você pode acostumar com isso e querer cair novamente. Deus é amor, Ele me perdoa. Você vai virar um quanto mais pecador. Vai haver uma sequidão espiritual em você. Você não vai ter mais sede e vontade de nada das coisas de Deus. Então vamos vigiar, vamos fazer nossa parte, que é ser fiel a Deus, para que Deus continue nos abençoando. Amém? Se o Senhor nos permitir, estaremos aqui para comentar a lição de número 4, Elias e os profetas de Azera e Baal. Amém? Deixa o seu like e se inscreva em nosso canal.